Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar-vos o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom dia, que nesse dia a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida de uma forma grandiosa. A cada dia que vivemos nessa terra, sonhamos o momento em podermos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. O meu pedido a Deus nessa manhã é que aonde você estiver, as mãos do Eterno esteja sobre a tua vida, abençoando, fortalecendo e direcionando a tua caminhada. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã nós iremos abrir a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 1 e o versículo 2. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despertar do sol, foram ao túmulo. As práticas de embalsamento não era muito comum entre os judeus, mas aqui nós podemos distinguir que essas mulheres, elas de fato amavam ao Senhor. Elas compraram perfume, elas compraram aromas e logo nas primeiras horas do primeiro dia da semana, elas foram ao túmulo para homenagear a Jesus. Era uma atitude corajosa, porque logo após a crucifixão de Jesus Cristo, e ele foi crucificado como sendo um criminoso muito perigoso, 3 mulheres seguirem ao túmulo para embalsamá-lo era uma atitude de tamanha coragem. Creio que aqui revela verdadeiramente o quanto Jesus era amado por aquelas mulheres. Nessa ação elas estavam expressando para o Senhor o quanto Ele é especial para a vida delas. Elas estavam dispostas a fazer tudo pelo seu Mestre. É muito raro nos dias em que nós estamos vivendo encontrar alguém que ame tanto a Jesus, que esteja disposto a entregar tudo por Jesus Cristo, passar pelo sofrimento, passar por perseguições, correr risco de perder a sua própria vida por amor a Jesus Cristo. Nos dias em que nós estamos vivendo, é raro encontrar um amor desse, mas nós não podemos nos esquecer. O céu espera e cultiva que os seus filhos vivam esse nível de fidelidade ao Senhor. Podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, ao passar do sábado. De acordo com o mandamento, elas guardaram o sábado. No sábado, o Senhor permaneceu no túmulo, mas logo no primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E foi logo no primeiro dia da semana que essas mulheres também foram até o túmulo para poder homenagear ao Senhor. No percurso até chegar ao túmulo onde Jesus estava, havia uma dúvida no coração, porque eram mulheres. Como que elas poderiam remover tamanha pedra tão pesada? Mas para sua surpresa, quando chegaram no túmulo, a pedra já tinha sido removida. Jesus já não mais estava dentro do túmulo, Jesus já tinha ressuscitado. Marcos capítulo 16, o versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. O mesmo anjo que comunicou àquelas mulheres que Jesus já tinha ressuscitado é o mesmo anjo que traz uma mensagem divina para aquelas mulheres. Elas deveriam anunciar a ressurreição de Jesus. Elas também deveriam falar a Pedro. Pedro é o mesmo apóstolo que tinha dito para Jesus que se todos negassem, ele jamais negaria. Mas nesse momento há um recado especial para ele, que ele deveria anunciar que Jesus já havia ressuscitado. Embora Pedro e os seus amigos tivessem entrado num estado de desânimo, porque eles viram Jesus ser julgado, eles viram Jesus ser crucificado e também acompanharam o cortejo até o sepultamento de Jesus, mas agora eles deveriam ser advertidos que o mesmo Cristo que eles conviveram por um período de 3 anos e meio, esse mesmo Cristo, a morte não conseguiu contê-lo e ele estava vivo. Jesus Cristo precisava confirmar a fé dos seus discípulos. O que aqueles homens pregariam se Jesus não tivesse ressuscitado? Se eles não tivessem confirmado que de fato Jesus estava vivo, os seus sermões seriam um sermão que o seu coração estaria cheio de dúvidas. Mas a partir do momento que eles tiveram uma plena convicção de que Jesus estava vivo, eles estavam completamente convictos de pregar aquilo que o Senhor tinha lhes ensinado por 3 anos e meio. Fica muito claro para nós
que todos eles tiveram morte trágica, mas morreram confiantes de que Jesus estava vivo e de que ele iria cumprir a sua promessa de um dia voltar aqui a essa terra, encontrar com os seus discípulos, com a sua igreja, e a sua igreja estaria ao lado do Senhor por toda a eternidade. Marcos capítulo 16, o versículo 14, a Bíblia diz o seguinte: Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Muitos tiveram dúvida quando souberam de que Jesus estava vivo, de que ele tinha ressuscitado do estado dos mortos. Mas nesse momento ele aparece aos 12. Mas eles tiveram a oportunidade de ouvir dos próprios lábios de Jesus de que ele estava vivo, e foi ele mesmo que mostrou as suas mãos, o seu corpo, com as marcas dos pregos e da coroa de espinho. Mas ele agora estava vivo e voltaria muito em breve para estar ao lado do seu Pai. Jesus, aproveitando a oportunidade por estar ao lado dos seus discípulos, como nós podemos observar no versículo 15 e no versículo 16, Jesus comissiona aqueles homens a continuarem a pregar o evangelho por todo o mundo. Eles deveriam anunciar as boas novas de salvação que eles tinham aprendido pelo período de 3 anos e meio ao lado de Cristo. Eles deveriam ser as suas testemunhas, porque eles conviveram ao lado de Cristo, aprenderam de Jesus, e agora eles deveriam dizer ao mundo todas as verdades que eles tinham aprendido. Jesus detalha claramente como é que eles deveriam desempenhar o seu ministério. Eles deveriam ensinar, eles deveriam levar as pessoas a crerem em Jesus. Crer em Jesus é um requisito para receber a salvação. Viver uma vida transformada pelo Espírito é essencial para estar com o seu nome escrito na vida. É necessário nascer de novo através das águas, da mesma forma como Jesus um dia também foi batizado. Aquele que almeja receber a salvação em Jesus Cristo precisa passar pela mesma experiência. Querido amigo, embora a Bíblia fale para nós no versículo 17 que alguns sinais iriam acompanhar a vida daqueles que iriam viver ao lado, que seriam as suas testemunhas, mas nós podemos observar que nos dias em que nós estamos vivendo, a verdade está tão envolvida que a mentira muitas vezes se parece com a verdade. Alguns falsificam alguns milagres para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Por isso que é necessário a cada dia estarmos com a palavra de Deus. Tenho certeza que o maior testemunho de que alguém está ao lado de Cristo, se colocou nas mãos do Senhor, é produzir os frutos do Espírito, é amar o seu inimigo, é viver uma vida humilde diante de Deus, é viver uma vida de obediência, é entregar-se a Deus com inteireza de coração. É claro que quando alguém se coloca nas mãos de Deus, se submete ao Senhor, vive uma vida submissa ao Senhor, essa pessoa assim nas mãos de Deus, Deus pode realizar através dela muitos milagres. Ela pode pisar em serpentes e nada acontecer com ela. Ela pode até tomar veneno e nada acontecer com a sua vida, mas é uma obra exclusiva da ação de Deus através do Espírito na vida de uma pessoa, não um ser humano tentando usar o Espírito do Senhor. E ao olharmos para a Bíblia, podemos ver claramente que os discípulos viveram dessa forma, viveram no Espírito. Pedro, tomado pelo poder de Deus no Pentecostes, pregou e cerca de 3.500 pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Todos esses homens entregaram a sua vida por amor a Jesus Cristo. Pelo fato de testemunhar de que Jesus tinha ressuscitado, eles pagaram com a sua própria vida, mas eles não temeram. Eles estavam vivendo aquilo que o Senhor tinha pedido para que eles pudessem viver. Querido amigo, a cada dia que nós vivemos, ao olharmos para trás e vermos que o nosso Cristo ressuscitou, nós podemos ver claramente que a morte não tem a última palavra. A última palavra está nas mãos do nosso Deus, de Jesus Cristo. Se Ele ressuscitou, Ele tem autoridade sobre a morte. Ele é o Deus da vida, Ele é o nosso Salvador. Ele vai voltar um dia aqui a essa terra buscar os seus filhos. Hoje é o dia que Deus nos concede oportunidade de graça para que nós possamos testemunhar, viver de acordo com a sua vontade, para que quando Ele retorne aqui a essa terra, nos encontre preparado para nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você,
e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.